Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou a doutora Louise Soares, sou especialista em saúde integrativa e dou cursos no Brasil e fora do Brasil sobre saúde biológica e também saúde mental e emocional. E hoje vim quebrar alguns paradigmas com você em se tratando de exames laboratoriais, principalmente os seus exames de sangue, ok? Vamos desmistificar aquela história de que se o seu resultado do exame deu dentro do parâmetro de normalidade ali, que vem no rodapé do resultado, você está super saudável. E eu vou provar para você que não, ok? Eu gosto muito de que meus alunos e os meus pacientes entendam do que eu tô falando. Então, eu fiz questão de montar aqui para vocês essa breve aula, que não vai levar mais de 5 minutinhos, para que você entenda do que eu estou falando. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Qual é o grande erro que está acontecendo em analisar tanto você quanto o profissional da saúde que analisa o seu exame? Qual é o grande problema que está ocorrendo? É que a análise e a avaliação dos exames na medicina clássica, ela está tendo uma visão estatística. Ela avalia os parâmetros dos resultados de uma forma estatística e não de uma forma clínica, tá? E eu vou mostrar para você como isso é realizado. Primeira coisa que eu quero que você entenda é a curva de Gauss. A curva de Gauss é um tipo de avaliação estatística onde tem a distribuição da média dos resultados de um determinado parâmetro que se quer utilizar, tá? Note aí na curva que eu coloquei para você que como que é feito essa medida, então, que é aquele parâmetrozinho que vem no rodapé do seu resultado. Vamos dizer que a gente pega uma população de 1000 pessoas e faça um exame de glicemia, por exemplo, de glicose. A gente vai fazer o exame de todas essas pessoas e o resultado de todas elas vão ser somados e dividido pelo número de pacientes que realizaram. Então, vai ter uma média. Note aí que esta média está aqui no pico dessa curva, da curva de Gauss. Agora, o grande problema é que a curva de Gauss, que é muito correta em estatística, e que é correta também em termos de avaliação de exames, porém a gente deveria ter um olhar mais clínico sobre elas, é que ela leva em consideração desvios padrões. Então, 2 desvios padrões, e aí caímos no problema. Dê uma anotada aí que eu vou mostrar para você com a minha setinha. Aí nos 2 padrões, as 2 retas vermelhas, está descrito o primeiro desvio padrão, onde a gente coloca 65% da população dentro deste resultado. Ou seja, vamos dizer que a gente fez a média daquelas 1000 pessoas. O desvio padrão, vamos dizer, de 50 a 60, cabe, que é o primeiro desvio padrão, cabe aí 65,4% dessa população. E a curva de Gauss vai além, utilizando o segundo desvio padrão. Note aí na minha linha verde. O que acontece aí, pessoal? Note que o normal do exame de sangue, que é aquele parâmetro que vem lá no rodapé, ele está dentro aqui deste normal que usa o segundo desvio padrão, que coloca 95,4% da população desse parâmetro dentro dessa normalidade. Aí eu te pergunto, você acha que as pessoas, a população em geral, com os hábitos de vida que tem, que são completamente errados, e que tem um mental emocional bem abalado nos dias atuais, você acha que 95,4% da população é uma população saudável? É uma população que tem saúde, tem equilíbrio? Eu acho que não, né? Então, aí eu vou te mostrar como que a gente deve realmente fazer a análise dos parâmetros. É lógico, gente, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque são muitos parâmetros, são muitas análises que a gente deveria fazer, mas isso a gente vai fazendo aos poucos, ok?
Na verdade, a medicina natural, a medicina integrativa, usa a análise dos parâmetros de sangue, dos exames de sangue através dos quartis. E eu coloquei aí um exemplo para vocês da glicose. Na verdade, a glicemia que a gente pede lá para os nossos pacientes. O que é a glicemia, na verdade? É a concentração da glicose no sangue, na verdade, no plasma do sangue, tá? Que a gente analisa para ver se o paciente está comendo demais, se o paciente está diabético ou não. É um parâmetro para a gente que mostra que esse paciente pode estar, quanto mais açúcar tiver nesse sangue, mais inflamado esse paciente pode estar, mais com estresse oxidativo, que leva a um envelhecimento precoce esse paciente pode estar. Para você ter ideia, quanto mais açúcar a gente tem no sangue, maior o envelhecimento cerebral, causando também as demências aí, quando a gente tiver um pouco mais de idade. Então, a gente fala, se você olhar lá no parâmetro, o resultado que vem em termos de glicose, de glicemia, em média de 70 a 100. Isso varia um pouco de laboratório para laboratório, ok? Mas eu coloquei para você de 70 a 100. Mas, na verdade, as pesquisas têm mostrado que o ideal da glicose, em termos de longevidade, ou seja, você ficar mais velho com saúde, é que você mantenha a sua glicose, a sua glicemia em torno de 80 a 85 no resultado final, tá? Não é até 100. Quando você já tá chegando próximo de 100, significa que você já tá sobrecarregando o seu organismo, ok? Então, vamos lá para você ver o que é quartil. Quartil, na verdade, são utilizados, vamos dizer assim, um parâmetro dividido por 4. Então, notem aí que eu coloquei uma tabelinha para vocês. Aqui, ó, o parâmetro mínimo de 70, parâmetro máximo de 100 mg por decilitro. Note que no primeiro quartil tem o segundo quartil, o terceiro quartil e o quarto quartil. O que significa isso? Que o primeiro quartil estão as pessoas que têm o parâmetro de 70 a 77,5. Por que isso, gente? Porque eu fiz a subtração de 100 menos 70, sobrou 30, e desses 30 eu dividi por 4. E aí deu 7,5. Então, cada quadrante a gente vai somando 7,5 a mais. Então, a população que está no primeiro quartil se encontra de 70 a 77,5, no segundo quartil de 77,5 a 85, no terceiro quartil de 85 a 92,5 e no quarto quartil de 92,5 a 100. A gente tem que notar que a glicose, a glicemia, quanto mais alto tiver no nosso sangue, pior. Mas também ela não pode estar muito baixa. Então, a gente fala que a glicose de um paciente, ela deve estar entre o primeiro e o segundo quartil. Então, a gente aceita como ideal, até em média, o ideal que eu sempre falo é de 80 a 85. Quando passa de 85, a gente já enxerga esse paciente como ele ter fatores de risco para lá na frente algumas outras doenças, e a gente precisa controlar isso. Tá? É lógico, gente, que isso varia de exame para exame. Então, por exemplo, se eu analisar um exame de vitamina D3, que é muito importante a gente ter, o ideal é que ela esteja entre o terceiro e o quarto quartil, né? Dentro daquele parâmetro que vem de resposta lá no exame de sangue. Se eu pegar, por exemplo, uma análise de cortisol, que é um hormônio do estresse, eu não posso ter ele nem muito alto e nem muito baixo, que senão eu vou ter problema também. Então, o ideal é mantê-lo entre o segundo e o terceiro quartil. Então, isso varia de análise para análise. Mas eu quero que você entenda que quanto mais, por exemplo, a glicose, quanto mais alta, pior. Então, eu devo mantê-las no quartil menor. E, por exemplo, a vitamina D, quanto mais alta, melhor, devo mantê-las no quartil mais acima. Se você manter abaixo, você não vai estar prevenindo de câncer, de doenças cardiovasculares, etc. Tá? Então, bom, eu acho que é isso por hoje. É lógico que existem muitos parâmetros que eu vou aqui gravar vários vídeos para ir comentando com vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte aí o nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal que a gente vai ter cada dia mais vídeos mostrando para que você tenha clareza da sua saúde, para que a gente consiga resgatar essa saúde, tanto biológica quanto mental e emocional, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo grande e até breve. Tchau, tchau.